Nesse vídeo eu vou te mostrar como transformar uma imagem em um modelo 3D e depois preparar ele para impressão em uma impressora 3D, seja qual modelo você tiver. Esse passo a passo não tem erro e é o melhor que você vai encontrar, mas vamos fazer aquele acordo justo. Eu vou te entregar aqui praticamente um treinamento completo para criar peças 3D com IA. E em troca você se inscreve no canal e deixa o seu like, fechado? Então vamos pro vídeo. E claro, o que nós vamos começar é pela imagem. Importante, se você for criar um modelo do zero, você pode simplesmente utilizar o Nano Banana, fazer um pedido para ele pelo Gemini, né? Então, por exemplo, gera um personagem 3D de um jogo de Vikings com fundo isolado, qualidade máxima em 4K. Só para exemplificar. Ele vai gerar a imagem desse personagem e a partir disso você pode seguir os próximos passos, que é transformar essa imagem em 3D na próxima IA que nós vamos utilizar. Mas o que eu quero te mostrar aqui é um trabalho mais profissional em cima de um mascote que já existe. Aqui, como você viu no início do vídeo, eu já vou utilizar um mascote que é bastante conhecido de uma grande marca brasileira, que é a Pichau, e eu vou transformar isso em 3D, porque eu nunca vi, né, esse mascote em 3D na vida real. E eu quis desafiar a IA para ver como é que ficaria. Pronto, aqui tá o nosso personagem que eu gerei com o Nano Banana. Tem muitos detalhes nesse personagem e aqui a gente já tem que entender algumas limitações da impressão 3D. Por exemplo, essas penungens, né, que tem aqui nesses detalhamentos. Isso aqui na impressão é impossível de fazer na impressão, a não ser que seja aquelas impressoras de resina. Eu tô falando de impressora de filamento. Então na de filamento a gente não consegue esse detalhamento tão absurdo e até para IA transformar isso em 3D é um desafio. Então eu vou baixar essa imagem pra gente depois testar, né, colocar lá na IA para ver como é que vai ficar, mas já tendo de antemão que esse aqui não é um bom modelo. A gente precisa utilizar modelos mais simples, sabe? A gente tem que entender essa limitação de até onde nós podemos ir com a IA, porque facilita muito tanto a questão do retrabalho de você ter que ficar voltando e refazendo as coisas, quanto na gestão de créditos, porque cada coisa que a gente gera aqui tem um custo, né? Mesmo que no Nano Banana seja pequeno, na criação do 3D o custo é maior e também tem o custo do nosso tempo. E tá bem alta essa novela das frutas, então a gente já vai criar aqui o modelo 3D dela também. Pronto, aqui já está modelo. Eu gosto de utilizar para esse tipo de criação o Spaces do Freepik. Se você não conhece o Spaces do Freepik, é apenas um grande dashboard, né? Uma página em branco em que você pode subir imagens, gerar imagens. Então, clicando com o botão direito aqui, eu clico aqui, ó, Image Generator, e eu consigo selecionar vários modelos, por exemplo, o Nano Banana, que eu acabei de utilizar no Gemini, só que eu utilizo aqui com uma versatilidade maior, porque eu posso conectar essa imagem a essa caixa, essa imagem a essa caixa, e ele já vai levar em consideração essas duas imagens para fazer essa criação para mim. Inclusive, se você quiser se aprofundar nesse assunto de fluxos de conteúdo avançados, aqui no link da descrição tem uma formação completa que eu coloquei dentro do meu treinamento que vai te levar do absoluto zero até a criação de fluxos profissionais de projetos de mais de 6 dígitos que eu já criei dentro do Freepik. Então vale a pena conferir ali. Agora eu vou selecionar aqui todas essas imagens como referência e vou dar um prompt simples para a gente criar esse modelo inicial em 3D. Um prompt bem simples. Gere o personagem escorado na lata gigante da sua altura, da Pichau, referenciando, né, que aqui dentro na lata tem o nome Pichau, então ele vai conseguir identificar que é isso aqui. A lata e o personagem estão numa base. Na base da lata tem um declive onde ele se encaixa. Essa imagem será convertida para impressão 3D. Selecionar um modelo, o melhor modelo para isso hoje é o Nano Banana 2. Eu gosto de fazer em 4K para ter o máximo de qualidade para depois utilizar no 3D, o maior nível de detalhamento. E aqui fica a seu critério, né? O aspect ratio eu gosto de 1 por 1, porque como é personagem, às vezes quando você faz na horizontal, o personagem tende a ficar pequeno na imagem. Quando você faz ele quadrado, ele tende a ficar proporcional à imagem. Então, querendo ou não, ele ocupa bastante parte da imagem. Eu gosto de utilizar isso. Aqui dá para aumentar, né, quantas gerações. Eu vou colocar 3 e colocar para gerar. Aqui ele fez as criações. Essa imagem aqui, eu gostei bastante dessa criatividade da base, né? Eu gostei muito dessa base que ele gerou. Olha a qualidade, né? E o fato de eu ter colocado a informação de que eu vou utilizar para impressão 3D, claramente a IA levou isso em consideração e aplicou uma textura que até se parece com o filamento 3D aqui, para facilitar a impressão. Aqui o mascote ficou proporcionalmente legal, gostei até da posição do mascote para a geração dessa aqui. Essa aqui também ficou muito legal, o mascote um pouco de lado, já vejo uma certa dificuldade aqui para fazer a impressão dessa imagem, porque tem uma inclinação na garrafa. Dessa aqui ele alucinou, né? Fez um mascote completamente diferente, mas a base muito criativa, essa base estilo de pedra. E agora eu gerei aqui um também, esse aqui, né? Que foi o que eu mais gostei, assim, que eu achei mais interessante. Que tem aqui um declive, o mascote está realmente na altura da lata, está numa proporção legal. E agora qual que é a estratégia, né? A partir do momento em que você consegue definir a sua peça, se ela for uma combinação de elementos, por exemplo, aqui tem a lata, a base e o mascote. Agora eu vou usar a IA para separar esses elementos. A lata eu não preciso, porque ó, a lata eu tenho aqui, a lata é real, eu estou construindo algo para utilizar na lata. Então, o que eu vou fazer a partir daqui é literalmente separar a base da lata. Eu até fiz aqui um exemplo, né, para tentar imprimir os 3 juntos, todos os elementos, mas assim,
não dá certo, o melhor é separar, imprimir cada um na mesma proporção. Então o que eu fiz aqui? Literalmente, gero uma nova imagem, se fosse no Nano Banana seria a mesma coisa, se fosse no Gemini seria a mesma coisa, você vai pegar, por exemplo, ó, essa imagem aqui, vou até copiar ela aqui para baixo, vou tirar aqui a imagem, vou gerar aqui uma nova imagem e vou colocar aqui, isole o mascote na mesma posição, para que ele remova os outros elementos e fique apenas o mascote. E aí nós vamos chegar em algo parecido com isso aqui, né, que eu já fiz essa remoção. Então eu primeiro removi a lata, importante você fazer isso por etapas, então primeiro removi a lata, depois eu removi a base e isolei a base. Nessa base deu um erro que ele fez um grande declive aqui. Mas para fazer a via de testes, né, eu pedi para que ele fizesse uma nova base com a letra Pichau extrudada, né? A gente chama isso de extrudar no 3D, que é dar volume. E aí depois, como dessa imagem eu só queria a base, eu pedi para extrair a base aqui, então eu já tenho uma base para impressão. Agora é só baixar essas imagens que a gente separou para ali na frente a gente transformar ela em 3D. Então, repara qual é o meu processo, né? Eu vou do macro ao micro. Às vezes, a galera, quando vai utilizar IA, quer pular muito etapa, então quer fazer tudo de uma vez. Já chega que não tem ainda o mascote preparado, ou não tem o personagem preparado. Eu gosto de utilizar múltiplas posições do mascote. Ah, Thiago, mas eu só tenho de frente. Não interessa. Pede para a IA fazer a imagem do mascote de costas. Ela vai inventar, mas você vai ter ali uma certa semelhança, porque a IA hoje está muito boa. Uma imagem de lado, igual eu fiz aqui, ó. E aqui tá numa qualidade muito boa esse mascote. Eu não recebi esse mascote em 3D nem nada, eu peguei as imagens da internet, justamente porque eu gosto de desafiar a IA a entender quais os limites, quais as limitações e quais as qualidades. Repara o nível de detalhe aqui nas penas, como se eu tivesse realmente o arquivo em 4K, porque hoje com o Nano Banana nós conseguimos produzir em 4K. E aí eu pedi para ele gerar as 3 posições, já tinha a lata também que eu peguei na internet, e a partir disso eu já consigo construir tudo isso aqui sem nem ter acesso ao arquivo original do 3D do mascote. Eu até fiz aqui outro modelo, né, com a lata inclinada, mas aqui tem mais um desafio, a lata ficaria deitada, só que na hora de produzir o 3D é difícil a IA entender essa inclinação, né? Ela ter esse entendimento de que ali tem uma inclinação de 45 graus, que seja, ela provavelmente faria um negócio reto e seria muito complexo conseguir encaixar o mascote aqui. Mas com as imagens baixadas, agora a gente vai para o nosso segundo passo. E a IA que nós vamos utilizar é a Triple3D.ai, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, não é patrocinado esse vídeo por ela, mas eu utilizei diversas ferramentas e de fato essa aqui eu posso dizer que é a melhor, não a melhor do mundo, mas é a melhor entre as que tem aí, né? Ela é muito boa, principalmente em adivinhar o contexto e você vai entender por quê, quando a gente pegar os detalhes da pena. Para gerar um modelo, é bem simples, aqui na parte de entrada mesmo, é só clicar aqui ó, em imagem e subir a imagem do que a gente quer fazer o 3D. E a fim de melhorar o nosso resultado, eu vou subir apenas aqui no Gemini, descreva em detalhes a peça da imagem para gerar um modelo 3D com IA. Só para ter aqui uma descrição mais detalhada e ter a maior fidelidade possível. O Gemini é muito bom também nessa descrição, tá? Agora ele fez uma descrição muito grande. Pedi para ele resumir a descrição. Vou pegar aqui o prompt que ele gerou, copiar e literalmente clica para gerar. Aqui eu já gerei os resultados antes, né? Justamente já tem a impressão pronta. E aqui seria a base. Vamos ver até a diferença da base, mas essa foi a base que ele gerou a partir da imagem. Uma base que impressiona no sentido de, olha o volume, né, que ele colocou aqui nas pedras. Se eu aproximar aqui o modelo, dá para ver que tem um declive entre as pedras, as rachaduras. O volume das pedras é assim, ó, muito interessante. Tem alguns erros aqui, por exemplo, nos cantos, né? A princípio, ele não colocou textura. Aqui no texto, ele não faz o texto tão perfeitamente. Ainda ficou com uma pequena fresta aqui no meio do C. Mas isso aqui a gente consegue tirar depois, fazendo o acabamento da peça em 3D. Mas olha a qualidade dessa peça, né? Totalmente feita a partir de uma imagem. E aqui também o mascote, o que mais impressiona. Eu fiz o mesmo processo, é só subir a imagem aqui. E olha só a qualidade do mascote. Como ele consegue puxar os detalhes até das costas. Ele não tinha informação das costas, eu só passei a imagem da frente. E mesmo assim, ele trouxe aqui todo o detalhamento do mascote, ó, todas as penas das costas, do braço, com um detalhamento muito interessante, uma proporção muito boa. Olha os pés aqui do mascote também, como ficou interessante. E a partir disso aqui, eu cheguei a gerar também um modelo com tudo junto, mas eu vi que daria problema na hora da impressão, porque a mão do mascote fica bugada, é muita informação, inclusive a lata ele colocou aqui em uma proporção, ele sempre busca trazer volume nas coisas que tem na imagem, e aí eu vi que ia ficar complexo demais para imprimir, não daria certo, até porque eu não queria a lata. Assim eu segui por esse caminho. Agora, como é que eu utilizo isso para impressão? É só clicar aqui em exportar, vou pegar o arquivo STL, a resolução da textura
4K, o melhor, né, possível, e clica em exportar. A qualidade do modelo, com todos os detalhes, inclusive os detalhes aqui na cabeça das folhas, que não saem na imagem, né? A parte de trás, ele tem uma boa interpretação, inclusive a interpretação corporal. Agora é só clicar aqui em exportar e pegar o arquivo em STL para imprimir. Agora, dentro do software da sua impressora, eu tenho uma Creality K1 Max, então eu utilizo o Creality Print Software. Aqui em impressora é importante você selecionar o modelo, né? No caso a minha é K1 Max, porque o tamanho do plate vai mudar, então assim você tem a perspectiva exata de qual o tamanho da peça final. Agora é só clicar em arquivo, importar, aí vem Model File e encontra o arquivo STL que você acabou de baixar. Só clicar em abrir. Ele vai puxar aqui para o nosso plate, colocar assim. Ó, se você ver, ele ficou bem pequeno, as proporções são bem menores, então para expandir, vou clicar aqui nele, vou clicar aqui ó, em escala, deixar uniforme a escala e vou aumentar a escala aqui em 400%. Já ficou interessante. Agora, Thiago, como é que eu tenho referência da vida real, né, do mundo real aqui, porque eu quero deixar ele no tamanho da lata, por exemplo. Eu vou só aumentar ele um pouco mais aqui. Aqui a gente vai ter que criar um modelo. Então, eu quero que ele fique mais ou menos do tamanho da garrafa. Eu vou clicar aqui, clicar em Test Model, né? Clico com o botão direito em qualquer lugar da tela, vem em Test Model, vou colocar aqui um cilindro. E aqui eu vou clicar agora aqui ó, em mover, vou só mover ele um pouco para o lado aqui, o cilindro. Mover um pouco para o lado. E aqui do lado a gente tem as informações X, Y, Z. Pronto, criado aqui. Eu vou clicar agora em redimensionar e vou tirar o uniforme, porque senão ele expande tudo de forma igual. No caso aqui eu quero o eixo azul, então é o Z. Milímetros, né, a gente converte para centímetros. Essa lata aqui na vida real, ela tem cerca de 15 centímetros, 15 a 16 centímetros. Mas a gente não precisa ser exato também. Então eu vou colocar aqui 150 milímetros. Agora eu já tenho o tamanho da lata real. Ela tem um diâmetro, né, de 5 centímetros. Então eu tenho que colocar aqui agora tanto 50 aqui, quanto 50 aqui. E agora eu já tenho o tamanho real da lata dentro aqui do meu plate. Eu não vou imprimir isso, é só para ter uma referência do tamanho do mascote. Então agora com o mascote aqui eu vou aumentar o tamanho e aqui ele já está num tamanho interessante. Então aqui ele já está num tamanho interessante, está quase no tamanho da lata, não quero que ele fique tão grande. No caso da impressão que eu fiz ele ficou um pouco maior, eu errei a proporção, mas a proporção ideal seria essa aqui. Depois é só excluir e agora preparar o nosso mascote para impressão. Agora é só clicar aqui ó, em prato de fatia e ele vai adaptar esse modelo para ficar pronto para a gente conseguir imprimir. Se a gente reparar aqui, ele não colocou os suportes, então eu tenho que vir aqui ó, em suporte aqui no canto e vou ativar o suporte. Porque claramente, como tem esse braço estendido aqui, precisa de suporte, né? Porque lembrando, a impressão 3D ela vem por cima assim. Se você tiver muita experiência em 3D, parece até eu explicando para o professor. Mas para muitos iniciantes, a impressão vem por cima. Então, se não tiver um suporte aqui, o filamento vai ficar caindo toda hora. Então, ela vem construindo toda a base de suporte. Aqui com os suportes aplicados, agora é só clicar aqui do lado de Print Plate, Export Plate e exportar em G-Code e colocar num pendrive e colocar na sua impressora. A impressão para ser finalizada demorou cerca de 12 horas. Eu imprimi o mascote recortado para depois colar, porque eu percebi que esses detalhes das penas, como tem muitos suportes, depois para tirar o suporte seria muito difícil sem quebrar as penas. Então eu peguei os melhores ângulos, né, cortei os pedaços, cortei ele inteiro para deixar nos melhores ângulos de impressão, sempre com as penas apontadas para cima, para não precisar de suporte e preservar o máximo de detalhes. Isso vai de cada tipo de impressão que você vai fazer, de cada personagem. Tem personagens que são completamente lisos, né? Então fica muito fácil de imprimir e trazer para a realidade, assim como a base que eu imprimi não precisou de nenhum suporte. Foi literalmente só imprimir a base e estava pronto. Depois eu fiz os acabamentos, pintei, né, para finalizar, e esse foi o resultado final do mascote pronto. É impressionante ter saído a partir de uma imagem de frente, o personagem já em uma proporção muito legal e uma peça completamente feita a partir, né, de uma boa ferramenta de IA. Isso abre uma ala de oportunidades para quem quer monetizar. Você pode vender mascotes prontos, igual eu baixei e imprimi também um mascote do Atlético Mineiro, que não me custou nem R$30 de filamento e é vendido por mais de R$200 no Mercado Livre. Enfim, um vídeo bem diferente que eu trouxe aqui no canal, espero que você tenha gostado. Se você é novo aqui, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, conferir os links na descrição para se aprofundar em inteligência artificial e eu te vejo na próxima. Valeu!